Tente Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vocês sabem que essa palavra é a mesma de ontem. Perceberam? A mesma que eu li ontem para vocês iniciando a semana. Por quê? Porque ontem nós demos o primeiro passo da maturidade cristã. Essa semana é a semana, lembra que eu disse? Não é a semana dos iniciantes, é a semana dos que estão amadurecendo. Daqueles que estão realmente comprometidos a ir além. Escreva nos comentários, diga: eu quero ir além. Vamos dizer isso, todo mundo. Eu quero ir. Essa é a semana daqueles que querem ir além. Não querem apenas até o milagre, querem ir depois do milagre, querem ir inclusive depois da cruz, querem ir à ressurreição. Não é aqueles que querem somente chegar no deserto, mas é aqueles que querem conquistar a terra prometida. Essa é a semana exatamente desse povo, que somos nós que estamos aqui hoje, nesta terça-feira, dia 8 de abril do ano de 2025. Esse segundo passo, eu vou dizer para vocês. Qual foi o primeiro passo da maturidade cristã? Alguém lembra ontem? Renunciar a si mesmo. E eu dizia para vocês, penso que o mais difícil dos passos. E se você for perceber na caminhada do povo de Deus, sempre é o mais difícil dos passos. Porque sempre o povo quis fazer o Deus de si, que na verdade, ser Deus de si mesmo. E hoje o Jesus nos chama para o segundo passo, é talvez o mais duro. O primeiro é o mais difícil, o segundo é o mais duro. Tome a sua cruz cada dia. Esse não é um convite para sofrer por sofrer. Muita gente pensa que é. Tomar a cruz é sofrer por sofrer. Não, é um chamado para amadurecer. Pegou a palavra? Aqui, André. Tome a sua cruz a cada dia. O que te parece isso? Um chamado para sofrer? Não. Não é um convite para sofrer por sofrer. É um chamado para amadurecer. Somente aqueles que amadureceram na fé e na vida tomam a sua cruz a cada dia com alegria. Por isso chegam à ressurreição. Por isso vencem. Quem não está preparado para a cruz, não está preparado para a glória. Quem não está preparado para passar e atravessar o deserto, não está preparado para conquistar a terra prometida. Por isso, é na cruz que você se prepara para a glória, para a ressurreição. Não é sofrer por sofrer, é um chamado para amadurecer. Chegou o tempo de amadurecer. Pegou essa palavra? A cruz não é um símbolo de dor apenas. Por mais que ela represente a dor, ela é um sinal de fidelidade. Repito, a cruz não é um símbolo de dor, é um sinal de fidelidade. Quem carrega a cruz mostra que não vive mais para si, vive para Deus. Essa é uma das lições mais fortes e mais importantes da nossa quaresma, porque nós estamos nos aproximando da grande semana, da maior de todas as semanas, a Semana Santa. A semana onde nós vamos mergulhar nos mistérios da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Perceba que até no domingo de Ramos, que é o próximo domingo, o que nós vamos viver? A gente vai ter dois evangelhos. O evangelho do Hosana, ao filho de Davi, dos Ramos, e depois já vamos ser levados ao evangelho da paixão. Interessante? No mesmo dia. E isso é muito forte, porque não tem glória sem cruz. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus poderia ter dito assim, não era? Siga-me e tudo será mais fácil. Por isso que é complicado quando a gente escuta coisas como: venha para cá que você vai parar de sofrer, que você não vai ter mais problemas. Não, está errado. Se você não tiver mais problemas, você não vence mais nada na vida. Você não cresce mais, você estagna, morre. Por isso, isso aqui é muito forte. Jesus podia dizer assim: siga-me e tudo será muito mais fácil. Mas Jesus não diz isso, ele diz o quê? Siga-me, carregando a cruz. Por que será que Jesus não disse assim: siga-me, que vai ser mais leve? Siga-me, que vai ser mais fácil? Porque sem cruz não há discipulado. Lembre-se disso. Sem cruz não há discipulado. A cruz é a marca do verdadeiro seguidor de Cristo. Quem rejeita a cruz, rejeita o Cristo crucificado. Depois pega para mim a cruz aqui. Quem rejeita a cruz,
Rejeita o Cristo crucificado. A cruz aqui não é sofrimento escolhido, é fidelidade mantida. Tem gente que pensa assim, quando fala, né? Essa palavra é forte que eu estou dizendo para você. Tem gente que pensa assim, quer dizer que renuncia a si mesmo, tome a sua cruz. Eu posso entender isso como um masoquismo. Não posso? Posso. Se você não tiver a compreensão de fé, você vai entender, eu quero sofrer. Não, nós não estamos pedindo para sofrer não, amados. Nós estamos abraçando a nossa cruz. E isso daqui é muito forte. Porque a cruz aqui não é um sofrimento escolhido, é fidelidade mantida. É acordar todos os dias e dizer, hoje eu escolho amar. Hoje eu escolho servir. Hoje eu escolho obedecer. Hoje eu escolho perdoar. Hoje eu escolho resistir. Entendeu? O que é fidelidade mantida? É muito diferente de sofrimento escolhido. Carregar a cruz é escolher acordar todos os dias. E eu vou te dizer, vou inclusive depois dar uma tarefa para você, para todos nós aqui, só para vocês, né? Para mim, para cada um de nós, que eu estou vivendo. Não estou só escrevendo esta quaresma, mas ou pregando para vocês. Eu estou vivendo essa experiência na minha vida. É acordar todos os dias e dizer isso. Por quê, meu irmão? A cruz não te escolhe. Você é quem precisa escolher carregá-la. Porque você pode, se quiser, passar a vida correndo da sua cruz. Pode passar a vida se escondendo da sua cruz. Só que, infelizmente, quem passa a vida correndo da cruz, perde a glória. Perde a vitória. Leva a vida como um fracassado. A cruz, depois de Cristo, não é mais sinal de derrota. É sinal de salvação e de vitória. Meus irmãos e minhas irmãs, quem abandona a cruz, abandona o processo. E processo doloroso, futuro glorioso. Isso é muito claro. Processo doloroso, futuro glorioso. Na hora que eu abandono a minha cruz, eu estou abandonando o meu processo doloroso. E, consequentemente, eu estou renunciando o futuro glorioso. Meus irmãos, como isso é importante. Carregar a cruz não é um castigo. Carregar a cruz é uma honra. Eu falo e me arrepia, porque é verdade. Nós precisamos entender isso, porque tudo é como a gente entende. Se a gente não vê dessa forma, a gente nunca vai ter a graça de experimentar e de viver e de desfrutar o atravessar a dolorosa cruz e chegar à glória, à ressurreição, à vitória. Carregar a cruz não é um castigo, é uma honra. Escreva, é uma honra. Pode colocar nos comentários. É importante lembrar, é importante, enfatizar. Carregar a cruz é uma honra. Geraldinho, mas a cruz é pesada. Não é? Quem é que já olhou e disse assim, minha cruz é pesada? A cruz é pesada, mas é o único caminho que te leva à ressurreição. A cruz não é o fim do caminho. Ela é o quê? Passagem. É ponte para a glória. Que tipo de cruz Deus pode te chamar a carregar hoje? Essa, para mim, era uma pergunta essencial hoje, quando eu preparava essa palavra. E eu até pedi para trazer a cruz, porque é uma pergunta essencial e hoje, mas eu não vou ser pregado na cruz. Nós nem poderíamos ser. A legislação nem permite. Entendeu? Não existe esse castigo hoje, como existia na época de Jesus. Então pode ficar vazio. Que tipo de cruz Deus pode te chamar a carregar hoje? E eu coloquei 4 que eu me lembrava, assim, muito forte, para mim mesmo e para nós. Uma das cruzes que Deus pode nos chamar é a fidelidade, quando seria mais fácil fugir. Permanecer mesmo sem ser reconhecido. Amar mesmo sem ser retribuído. Isso é uma cruz, ou não é? É uma cruz. Fidelidade, quando seria mais fácil fugir. Sabe uma coisa? É melhor fugir. É melhor sair. É melhor pular fora. Hein? É melhor pular fora. É assim que a gente vê.
os covardes e fracassados. Tem um ditado que diz: os ratos são os primeiros a abandonarem o navio. Exatamente. Meu irmão, minha irmã, a fidelidade, quando seria mais fácil fugir. O casamento está com um problema. Ao invés de carregar essa cruz e resolver esse problema, o que é mais fácil? Sabe de uma coisa? Vamos pular fora. É assim que a gente vê hoje ou não? É assim que vocês escutam as pessoas fazerem ou não é? Porque ninguém mais quer a cruz. Essa é a verdade. E as pessoas até aconselham: sai dessa. Não é? Ao invés de ser assim: carrega a cruz. Sabe? Não fuja. Ah, tá difícil. Tá difícil. Em vez de eu resolver o problema, eu prefiro pular fora. Outra cruz, muito forte. Perseverança no combate interior. Por que estou falando sobre combate interior? Porque lutar contra os mesmos pecados diariamente é carregar a cruz. Você percebeu que tem uma sequência de pecados na sua vida que são os mesmos que vêm te perseguindo não sei quanto tempo? Percebeu? Todo mundo percebeu? Tem alguns pecados na nossa vida que nos perseguem. Então carregar a cruz de... volta na palavra. A cruz de cada dia. Por isso que eu falei a fidelidade, quando seria mais fácil fugir, talvez eu não enfatizei o de cada dia, é exatamente por isso. Eu perguntava assim: como assim a cruz de cada dia? Não é uma cruz? Não, é a cruz de cada dia. Tem pecados que nos perseguem a vida inteira, então eu preciso lutar todos os dias contra os mesmos pecados. É a cruz. Não ceder ao desânimo, porque tem dia que a gente está desanimado, é a cruz de cada dia. Não ceder à comparação, porque o fulano está mais na frente. Fulano é melhor. Fulano é mais. Entende? Sabe uma terceira cruz? Servir mesmo na fraqueza. Isso é uma cruz que precisa ser carregada a cada dia. Continuar servindo mesmo quando você está cansado. Ser fiel quando ninguém vê. Porque é fácil ser fiel quando está todo mundo olhando. Não é? Mas ser fiel quando ninguém vê. Mas Deus está vendo. Escreva, coloque nos comentários, diga assim, ó: Deus está vendo. E Ele está vendo mesmo a tua fidelidade. Interessante que outra cruz: escolhas difíceis por fidelidade a Deus. Como assim? Dizer não ao mundo para dizer sim ao Evangelho. É uma escolha difícil por amor a Deus, por fidelidade ao Senhor. Romper com o pecado que me traz tanto prazer. Entendeu? O que é isso? É uma escolha difícil, mas eu escolho por fidelidade a Deus. Diga assim bem forte: eu escolho por fidelidade a Deus. Simão de Cirene, Marcos 15, né? Você vai ver, inclusive, em Marcos 15, e obrigaram, coloca aqui, Andréia, um certo Simão de Cirene a carregar a cruz de Jesus. Palavra da salvação. Ora, Simão foi forçado, está lá escrito, obrigaram a carregar a cruz de Cristo, mas aquilo que começou como uma obrigação, e me arrepia falar isso, porque eu refletia hoje forte sobre Simão de Cirene como a cruz, e aquilo começou como uma obrigação e virou redenção para a sua casa. Por que você está dizendo isso, Geraldinho? Porque lá na frente, quando você vai ver lá no Evangelho de Marcos, quando você vai ver lá na frente, o que é que dizem? O que é que dizem? Dizem que a família de Simão, né, os membros da comunidade, cita a família de Simão como membros da comunidade cristã. Olha que coisa, a família de Simão estava lá, inclusive citada no Evangelho. Vocês imaginem, ele foi obrigado a carregar a cruz, mas aquela cruz virou redenção para a sua casa, salvação para a sua família. A sua família estava entre os primeiros cristãos citados no Evangelho. Já pensou? O carregar a cruz de Simão abençoou a sua casa. Muitas vezes a gente está fugindo da nossa cruz e por isso que a gente está perdendo aquela bênção que vai atingir até os outros da nossa casa. Você não tem noção do poder da cruz, porque a cruz de Jesus não foi redenção e salvação para ele, foi para os outros.
foi para o mundo. Meus irmãos, identifique hoje qual é a cruz que Deus está te pedindo para carregar com fidelidade. Isso aqui é importante você saber. Qual é, dentro do que eu falei, qual é a cruz que Deus te pede? Pode ser sua vocação. Carregue com fidelidade. Está sendo uma cruz para mim? Carregue. Uma situação familiar, sua missão, um processo de conversão. Carregue essa cruz com fidelidade. Segunda coisa. Identificou? Todo mundo aqui identificou com a sua cruz? Se não identificou, pense agora. Qual é a cruz que Deus está te pedindo para carregar com fidelidade? Hoje, terça-feira, 8 de abril. Segunda coisa, não reclame da cruz. Abrace-a com fé. Toda murmuração enfraquece o carregador. Toda murmuração enfraquece o carregador. Mas toda aceitação transforma a cruz em altar. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não reclame da sua cruz. Abrace-a com fé. Isso aqui é muito forte. Terceiro, ofereça a cruz como intercessão. Preste atenção nisso. Isso daqui é um poderoso, uma instrução poderosa. Senhor, por amor a Ti, carrego isso por mim e por quem amo. Você já ofereceu a sua cruz pelos seus? Repito, a cruz de Jesus, Ele carregou as nossas enfermidades, os nossos pecados. E por suas chagas, nós somos curados. A tua cruz deve ser oferecida em intercessão por aqueles que amam. Está doente, está num leito de hospital, está cheio de dores, Senhor, por amor a Ti, eu carrego essas dores por mim, pela minha salvação e por quem amo. Eu já vi muitas pessoas trazerem salvação para filhos, para parentes, exatamente depois de uma grande cruz, especialmente de enfermidade. Quando oferecia e configurava os sofrimentos aos sofrimentos de Cristo, a gente via o efeito da família sendo restaurada depois. Quantas pessoas, nós temos testemunhos aqui, que a família se tornou combatente após um grande sofrimento. Não é verdade? Vocês sabem, eu tenho certeza que vocês conhecem testemunhos ou ouviram aqui. E que mais, Geraldino? Transforme peso em intercessão. É isso. No Catecismo da Igreja Católica diz, no item 618, a cruz de Cristo dá sentido a todos os sofrimentos. Eu acho muito forte essa palavra sempre. Por quê? Não sei se vocês já perceberam, toda vez que alguém está sofrendo algo que é inevitável, que é muito forte, eu digo assim, configure os seus sofrimentos à cruz de Cristo, ao sofrimento de Cristo na cruz. Lembra? Eu sempre falo isso, é uma coisa que eu repito, porque está no catecismo. Desde que eu li a primeira vez, me ficou muito forte no coração. A cruz de Cristo dá sentido a todos os sofrimentos. Sofrimento sem a cruz de Cristo é vazio, é masoquismo, é dor por dor, é sofrimento por sofrimento. Mas o cristão é chamado a tomar a sua cruz, a unir-se ao sacrifício redentor do Senhor. Está no catecismo da igreja, 618. E São João Paulo II dizia muito forte, não tenhais medo da cruz. Ele falava bem forte isso. A cruz é o trono do amor. Eu lembro daquela pregação, eu me esqueci, não sei se foi no Panamá, aquela que tinha uma cruz bem grande, que ele dizia, mira! Ele falava bem forte. O que estás vendo? E ele dizia, muito forte, ainda vigoroso, uma voz bonita que ele tinha, ele dizia assim, não tenhais medo da cruz. A cruz é o trono do amor. É muito forte isso. Nossa rotina espiritual, como combatente, ela não foge da cruz diária, mas ela assume como coragem. Quando eu começo meu dia com a palavra de força e coragem, é a cruz da constância. Quando eu estou meio-dia, na hora do combate, é a cruz do combate, no texto de São Miguel. 18 horas, saindo do trabalho, na campanha de oração, é a cruz das minhas feridas e dores, daquilo que eu sofri durante o dia sendo tratado, dos meus problemas sendo tratado, colocado assim, ó, é o desabafar, daqui as minhas dores, a minha intenção. Quando nós estamos aqui à noite, é a cruz da entrega silenciosa, em família. Meus irmãos, hoje quero motivar você, pegue um crucifixo, sabe?
Pega um crucifixo sempre que você estiver no sofrimento, principalmente quem é aqueles que estão sofrendo. Geraldinho, não tem um crucifixo, então você vai fazer o sinal da cruz e vai dizer comigo assim. Você vai dizer assim comigo. Olhe para a cruz. Senhor Jesus, hoje eu tomo a minha cruz com muito amor. Ensina-me a caminhar contigo até o céu. Senhor Jesus, hoje eu tomo a minha cruz com muito amor. Ensina-me a caminhar contigo até o céu. E eu vou te dizer uma coisa. Durante o dia, quando o peso vier e vem, você sabe que nós temos cruz durante o dia. Quando o peso vier, repita: esta é a minha cruz e eu a carrego por amor. Pegou a frase? Todos os dias, quando a cruz vier, quando o sofrimento bater a sua porta, olhe para aquela cruz, não murmure, não lamente, não fique se maldizendo, pelo contrário, diga assim: esta é a minha cruz, eu a carrego por amor. Você vai dizer desse jeito. É uma oração que você vai se habituar a dizer: esta é a minha cruz, eu a carrego por amor. E você vai dizendo: veio um problema, uma perseguição, uma enfermidade, esta é a minha cruz, eu a carrego por amor. Faça essa experiência. Porque aqueles que carregam a cruz por amor experimentam a ressurreição. Pode ter certeza. Jesus abraçou com amor, por isso ressuscitou. A cruz não é o peso que te derruba, é o caminho que te eleva. Quem a carrega com amor revela ao mundo a quem pertence. Esse daqui é a palavra final que eu encerro essa palavra, porque essa palavra profética, porque isso daqui é muito forte. Cuidado para você não pensar que a cruz te rebaixa. Cuidado para você não pensar que a tua cruz te derrota. Cuidado para você não pensar que a tua cruz é o fim do caminho. Nunca pense, nunca deixe, nunca permita que esse pensamento passe na sua cabeça ou que alguém venha dizer isso. Pelo contrário, a cruz não é peso que te derruba, é o caminho que te eleva. Quem carrega a cruz com amor revela ao mundo a quem pertence. Eu sou de Cristo. E aqueles que são de Cristo jamais serão derrotados. Podem ser até crucificados, mas ressuscitarão. Se morremos com Cristo, com Ele ressuscitaremos. Pega a palavra, combatente.